Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo da estatística, veremos hoje a amostragem não probabilística, certo? Não aleatória, feita através de sorteio, né? E aprenderemos também os tipos de amostragem e veremos como calcular a primeira aproximação do tamanho da amostra, o N0, e como calcular o tamanho da amostra, o N, usando justamente o tamanho da população e o erro amostral. Tá? Vamos ver. Veremos agora, dando sequência à estatística, o tipo de amostragem não probabilística. Na aula passada vimos a probabilística e agora veremos a não probabilística, que é não aleatória. E tem acesso à amostragem pesquisada. Não é possível generalizar os resultados para a população, pois amostras não probabilísticas não garantem a representatividade da população. Pode ser dividida em. Ela é não aleatória, viu pessoal? Ela tem acesso. É como se eu fosse escolher para representar uma pesquisa numa escola os presidentes das salas, né? Então, uma pessoa que pode representar aquela sala de aula. Então, a amostragem pode ser acidental, amostragem por julgamento, amostragem intencional e amostragem por cotas. Então vamos ver. Dimensionamento da amostra. Cálculo do tamanho mínimo da amostra, tipo da variável qualitativa, quantitativa, quantitativa, qual é a variabilidade? Quanto mais variada for a população, maior será a amostra necessária. Magnitude do erro estatístico. Quanto menor o erro admissível, maior o tamanho da amostra. Tempo verbal, pessoal, disponível. Então temos as fórmulas, né? Para o cálculo do tamanho da amostra. O NO sobre 1 sobre EO. NO igual a 1 sobre EO ao quadrado. N igual a N maiúsculo vezes NO dividido por N mais NO. Sendo que o N é o tamanho da população. O N0, erro amostral tolerável, né? Exemplo, 2%, 10%, tá aí, né? 5% erro. Tolerável porque o erro tem que ser pequeno, viu? Primeira aproximação, o NO, a primeira aproximação do tamanho da amostra. O N, o tamanho da amostra. Vamos ver um exemplo aí. É uma empresa que contém 2.000 colaboradores, deseja-se fazer uma pesquisa de satisfação. Quantos colaboradores devem ser entrevistados? Para tal estudo, considere o erro amostral em 2%, tolerável, pequeno, né? Vamos ver a resolução. A primeira coisa que você faz é 2% é 2 sobre 100, né? 2 sobre 100. Aí você tem a primeira fórmula. N0, que é a primeira aproximação do tamanho da amostra, é 1 sobre... N0 é 1 sobre o erro amostral, né, ao quadrado. O erro amostral é 2%, que é 0,02 elevado ao quadrado. Aí elevando ao quadrado dá 0,0004. Aí dividindo 1 por esse valor,
eu vou encontrar que a primeira aproximação é do 2.500, né? Vai ficar 10.000 sobre 4, tirando a vírgula embaixo. Aqui vai dar 2.500. Para calcular o N, que é o tamanho da amostra, você divide o 2.000, que é o número de elementos no tamanho da amostra, vezes a primeira aproximação, que é 2.500, dividido por o tamanho da amostra, que é o 2.000, mais a primeira aproximação. Aí, resolvendo isso aí, você pode usar a calculadora, né? Você vai encontrar 1.111. Ó, exemplo 2, aumentou a amostra tolerável, né? Vamos repetir os cálculos do exercício anterior, definindo o erro amostral tolerável em 4%. Então, o erro amostral tolerável vai ficar 0,04, né? Que é 4 sobre 100. Então, para você calcular o N0, que é a primeira, o N0, que é a primeira aproximação, você substitui, né? 1 sobre E0, que é o erro tolerável. Aí o erro tolerável é 0,04 elevado ao quadrado, dá 0,0016. Aí vai dividir 1 por 0,0016, dá 625. Calcular o tamanho da amostra, você vai, que é o tamanho aproximado, né? Pega o tamanho da amostra, né? O N0, o N, que é o 2.000, vezes 625, dividido por 2.000 mais 625, dá 476. Então, através deste segundo cálculo, é possível observar que, quando aumentamos a margem de erro, o tamanho da amostra reduz, né? Tá aí. Tem mais um exemplo aqui para reforçar, né? Ó, vamos repetir os cálculos do exercício 2, supondo que a empresa tenha 30.000 colaboradores e considerando ainda o erro amostral tolerável em 4%. Então, 4%, 1 sobre 0,04, que é o 4%, vai dar 625. 30.000 vezes 625 dividido por 30.000 mais 625, dá 612. Observe que a diferença entre N e N0 neste último cálculo é muito pequena. Portanto, se o número de elementos da população N é muito grande, a primeira aproximação do tamanho da amostra já é suficiente. Então, aqui já seria quase suficiente, né? Deu 625 e o outro deu 612. Então, tá aí, pessoal, como cálculo inicial, início dos cálculos, né? Estamos aí e até a próxima aula.